Tem um experimento que eu considero um dos experimentos mais incríveis na história da psicologia. Ele foi feito na década de 60 por um psicólogo que se chama Michael Gazzaniga. O Michael Gazzaniga fez esse experimento com pacientes que tinham sido submetidos a uma cirurgia chamada de split brain. Essa cirurgia split brain cortava o corpo caloso de pacientes com epilepsia severa. Corpo caloso é um conjunto de fibras que conecta os dois hemisférios cerebrais. A teoria por trás dessa cirurgia é que as crises de epilepsia são uma ativação descontrolada dos neurônios. E o que acontecia nessas epilepsias mais graves é que um conjunto de neurônios começava a disparar no hemisfério cerebral direito, por exemplo, e aí essa crise era levada para o outro hemisfério. E aí, em ressonância, os dois hemisférios começavam a entrar num curto-circuito e essa crise de epilepsia ficava cada vez mais grave. Então, eles cortavam o corpo caloso, porque aí a convulsão, esse disparo desordenado dos neurônios, ficava restrito a um hemisfério cerebral apenas. Esses pesquisadores, eles não fizeram a cirurgia split brain nos sujeitos de pesquisa. Eles pegaram pacientes que já tinham sido submetidos a essa cirurgia para fazer os experimentos, tá? Então, como era esse experimento? Antes da gente falar sobre o experimento, é importante a gente saber sobre dois fatores a respeito do cérebro humano. Um é que hemisfério direito geralmente controla a parte esquerda do nosso corpo. Por exemplo, o nosso campo de visão esquerdo é processado pelo hemisfério direito. Por outro lado, o campo de visão direito é processado pelo hemisfério esquerdo. E o controle motor das mãos também acontece a mesma coisa, é contralateral, ou seja, se eu estou usando minha mão esquerda, é o meu hemisfério direito que está controlando esse movimento. Se eu estou usando a minha mão direita, é o meu hemisfério esquerdo que está controlando. Outra coisa importante para a gente saber é que o hemisfério esquerdo é a parte responsável pela linguagem. Então, geralmente, a linguagem é uma responsabilidade do hemisfério esquerdo. Então, agora eu posso falar sobre o que aconteceu nesse experimento. O Gazzaniga pegava esses sujeitos que tinham sido submetidos a split brain e mostravam algum objeto, alguma palavra para o campo de visão esquerdo da pessoa. Então, por exemplo, ele mostrava a palavra escrita panela para o campo de visão esquerdo. E lembra que eu falei? Hemisfério esquerdo é responsável pela linguagem. Então, o direito não tinha a linguagem. Então, o Gazzaniga perguntava para o sujeito: o que você está vendo nesse papel que eu estou colocando na sua frente? Não estou vendo nada, não tem nada específico. Ou seja, ele não processava a palavra panela. Olha que incrível o que acontecia depois. O Gazzaniga pegava um pedaço de papel, uma caneta e dava para o sujeito e falava: desenha com a sua mão esquerda. Lembrando que a mão esquerda é controlada pelo hemisfério direito. E o hemisfério direito entrou em contato com a palavra panela. Então o sujeito começava a desenhar uma panela. Eu não estou inventando essa história, tem o vídeo, eu vi esse vídeo desse experimento, é uma coisa absurda a gente perceber que aquele sujeito que falava não estou vendo nada, de repente desenhava o objeto relativo à palavra que estava escrita. O mais incrível e mais curioso, na minha opinião, é que logo depois desse experimento, um aluno do Gazzaniga, chamado Joseph Ledoux, pegava esses sujeitos da pesquisa e ia investigar com eles o que tinha acontecido. O Ledoux chegava para esse sujeito que desenhou a panela, por exemplo, e perguntava: por que você desenhou a panela? E o incrível é que os sujeitos sempre davam uma explicação perfeitamente racional e plausível para o que tinha acontecido, mas nenhum falava realmente o porquê isso tinha acontecido. Por exemplo, eu vi a palavra panela escrita no papel. Ele deu um exemplo que eu achei bem curioso. Eles colocaram no campo de visão esquerdo de uma pessoa a palavra levante-se. O sujeito estava sentado e se levantou. Ledoux chegou depois para ele e perguntou: por que você se levantou? Ele falou: porque eu precisava me esticar, me alongar. Ou seja, ele não entrou em contato com a ideia de que ele tinha lido a palavra, porque a área da linguagem é o hemisfério esquerdo. Então ele não processou a informação, mas curiosamente ele obedeceu
ao comando que estava ali escrito no papel. Duas coisas que eu acho que são importantes para a gente refletir a respeito desse experimento. A gente não está totalmente consciente de tudo que a gente faz. Segundo, o que eu acho mais curioso, a gente tende a racionalizar e explicar as causas do nosso comportamento, mas nem sempre essas explicações são realmente as causas. Nem sempre o porquê das coisas é o que a gente... E a gente faz isso, a gente tende a racionalizar e explicar as causas porque a gente não consegue lidar direito com uma coisa que se chama dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva acontece quando há um conflito entre o que aconteceu e as explicações a respeito do que aconteceu. Por exemplo, a gente falar, eu não sei por que eu fiz isso, gera dissonância cognitiva, não está coerente com o nosso esquema de mundo. Então a gente tende a dar uma explicação racional para sossegar essa nossa tendência de querer que tudo seja coerente, tudo seja explicável. Dissonância cognitiva é um termo fascinante. A gente ainda vai falar mais sobre isso em breve, num próximo post ou um próximo vídeo. Um abraço.